Falta apenas um dia para minha terceira prova de triatlo e hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês como que foi que eu entrei nesse universo, sem mais nem menos, que é o universo do triatlo. Bom, eu sou Ana Carolina Balsanelli, hoje eu tenho uma empresa, uma agência de marketing, e eu sei que quando eu comecei nesse esporte, assim, sem pé nem cabeça, sem saber muito o que era esse esporte, eu confesso para vocês que eu não tinha acesso, assim, não tinha muito conteúdo na internet que pudesse esclarecer para mim, apesar de hoje a gente ter um vasto conhecimento sobre esse esporte, hoje a gente tem acesso às plataformas que conseguem nos trazer informações, mas eu lembro que na época que eu comecei a pesquisar sobre isso, não tinha muita gente falando os detalhes que eu vou apresentar aqui nesse vídeo para você. Então eu quero contar rapidamente como que foi essa minha imersão, esse meu início no mundo do triatlon, e eu tô indo agora para minha terceira prova. Então, como que foram as minhas experiências, como é que eu consegui completar as minhas provas, quais categorias eu escolhi, como que eu comecei, que equipamento que eu utilizei, tudo isso eu quero trazer aqui nesse vídeo para você. Eu quero dizer que há um ano atrás eu fiz a minha primeira prova, então olha só, pense, apenas um ano atrás eu fiz a minha primeira prova, que foi no GP Triathlon, aqui na cidade vizinha de Penha, e foi a primeira prova que eu fiz, foi no inverno. A segunda prova que eu fiz foi dessa mesma prova, só que na categoria, na ideia do verão, né? Então foi agora em fevereiro, e eu tô indo para minha terceira prova. Nessa segunda prova que eu fiz em fevereiro, eu até ganhei um pódiozinho na minha categoria, olha só, trouxe até um troféu para casa. Olha aí que coisa boa. E eu quero, vou deixar ele aqui comigo, e eu quero ver se nos próximos eu consigo aí manter essa ideia de troféu, mas a gente não pode se prender a isso. O triatlon eu conheci há mais ou menos uns 10 anos atrás com a minha querida amiga Ana Matos, triatleta, que tem uma história incrível. Uma das histórias mais incríveis relacionadas a triatlon é a história da Ana Matos. Eu vou deixar aqui o arroba no Instagram dela, que eu quero que você vá lá conhecer a história dela e como que ela virou a Ironman, a pessoa que ela é hoje. Mas eu conheci ela ali por volta de 2015, acho que foi 2015, que a gente trabalhou junto. E eu lembro que ela, naquela época, ela já tinha feito um monte de Iron, ela já era uma super atleta, a história dela já impactava lá naquela época. E eu lembro que naquela época eu só fazia musculação, eu nem imaginava correr, e para mim, assim, a minha maior dificuldade era a natação. Eu sempre imaginei que fosse a natação porque é no mar. E no mar, o que acontece? Quando eu entro no mar e tem aquela ondulação toda, eu passo mal, eu enjoo. Então eu nunca imaginei assim que fazer a natação no mar, qualquer coisa que envolvesse mar, embora eu soubesse nadar, eu ia conseguir enfrentar esse desafio, superar esse desafio, porque para mim era uma coisa impossível. Bicicleta na época eu nem tinha. Correr então nem se fala. Então eu só era rata de musculação, era magrela mesmo e não tinha muita massa muscular. Mas eu lembro que ela vinha, falava com a gente sobre os campeonatos que ela fazia, as provas que ela fazia, e eu ficava pensando assim, eu nunca tinha ouvido falar em Ironman, nunca tinha ouvido falar em triatlo, nada. Então isso faz, deixa eu fazer umas contas aqui, um pouquinho mais de 10 anos, olha só. E eu ficava pensando, meu Deus, isso é uma coisa impossível de ser realizado. Isso para mim não é nada relacionado na minha vida. Então, morreu o assunto. Até uma vez, em 2016, acho que foi, eu fui torcer por ela em um Ironman. E foi uma experiência muito legal, porque ela convidou a gente para ir lá torcer para ela. E eu fui e entendi como é que funcionava no meio da galera, como é que eram as transições. Mas assim, só isso, gente. Acabou o assunto ali, não tinha mais o que se comentar. E eis que os anos se passaram, os anos se passaram muitos anos. E em 2025, exatamente, ano passado, 2025, fevereiro de 2025, eu tinha recém comprado uma mountain bike, recém comprado uma bicicleta. E eu lembro que foi no impulso, eu fui lá, comprei uma bicicleta e eu moro na praia e eu comecei a andar pela orla da cidade. E aí meu pai me mandou uma reportagem assim, começam aulas de natação no mar pela Prefeitura de Balneário Camboriú. Mandou para mim a reportagem, eu olhei aquilo e pensei, nossa, vou lá fazer aula de natação no mar, vai que eu aprendo alguma coisa diferente, vai que eu aprendo a flutuar, não enjoar, coisa e tal. E aí fui para minha primeira aula de natação, era fevereiro, então era um verãozão, tava lindo, o mar lindo. E era com o professor Juliano. Eu lembro que a minha primeira aula foi, assim, bem interessante, porque... Ah, na verdade não, olha, teve uma situação ainda antes disso, que eu morava em um apartamento de frente para o mar, e eu via muitas pessoas nadando, né, no mar ali, e eu ficava pensando, cara, não é possível que eu vou
Só que assim, olha, não existia pensamento de triatlon, tá? Não existia. Eu olhava aquelas pessoas nadando e eu pensava assim, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir nadar no mar sem enjoar? E eu sei que um dia eu fui lá e resolvi comprar equipamento, comprei um maiô, coisa assim, toca e fui nadar no mar. E eu lembro que eu dei uma braçada, duas braçadas, a onda fez assim, eu desisti, acho que não deu 15 segundos, eu saí da água quase passando mal. Vim pra casa e pensei, isso não é comigo. E aí então meu pai mandou aquela reportagem. Foi muito coincidência. Fui então para essa natação com o pessoal, era na beira da praia mesmo, com o próprio professor ali. E a galera, cheguei lá, um bando de gente, um monte de gente bem doido, pessoal muito animado e tal. E eu falei pra ele, olha, eu quero aprender a nadar, só que eu sei só o básico, só que eu enjoo, coisa e tal. Daí ele falou assim, não, tem uma pessoa ali que vai te dar uma dica de um remedinho pra você tomar, que não vai enjoar. E beleza, peguei a dica ali com a menina. A primeira aula, tudo bem. A segunda aula, eu lembro que o clima virou um pouco. Eu fui nadar um pouquinho mais e sim, eu saí da água passando muito mal, muito mal. E eu pensei, isso não é pra mim, não quero fazer mais. Aí eu lembro que eu ia para as aulas de natação de bicicleta, porque era tipo assim, dava uns 2 quilômetros, 3 quilômetros de onde eu morava. Então eu saía desse apartamento, pegava a orla toda, ia pedalando e chegava na aula de natação e nadava. E aí eu lembro que eu resolvi então encarar. Tomei o remedinho ali e comecei a conseguir ficar mais resistentes em questão de tontura nas aulas de natação. Então eu podia pegar ali a onda do mar que eu não passava mal. E começou. Consegui ir nadando da beira da praia até a boia mais funda. Depois daquela boia mais funda até uma próxima outra boia, começou a dar 200 metros, começou a dar 500 metros, até que temos a nossa primeira volta à das Cabras de Balneário Camboriú. E quando eu com a galera, a gente deu a minha, né, primeira volta à das Cabras de Balneário Camboriú, e eu tinha esse trânsito todo de fazer, né, ida e volta de bicicleta, teve um certo dia que eu parei e eu pensei, será que é tão difícil assim fazer um Ironman? Será que é tão difícil assim fazer um triatlo? Pô, eu já venho pedalando, já faço natação. Será? E aquilo caiu na brincadeira, ficou ali. Só que aí o pessoal da própria natação, ali do pessoal da fundação, daqueles atletas, eles são triatletas. Então eles já praticavam isso e começaram a falar. Então pensa, gente, isso foi fevereiro, março, abril, em maio ali que eu dei a volta à ilha. Então de fevereiro a maio que eu saí dos 100 metros para ir para os 1.500 metros, tá? Não foi assim da noite pro dia, não. E eu parei, eu pensei assim, eu vou atrás de uma prova de triatlon para ver. E aí, então, eu descobri as provas curtas, de super sprint e... Esqueci o outro, olímpico, acho que é, não lembro agora. Mas é a distância o dobro. E aí, numa empolgação, eu fui lá e pensei, vou fazer. Vou fazer uma prova de triatlon curta e quero ver no que vai dar. E eis então que eu me inscrevo na prova do GP Triathlon em agosto, então eu tô falando disso em maio, junho, julho, agosto, tinha 3 meses para treinar. E aí eu virei a minha cabeça assim do avesso e eu pensei, é isso que eu quero fazer um triatlo. Não era nem o Ironman, não era nem esse tipo de pensamento, mas eu queria muito fazer um triatlo. Eu pensei, eu vou conseguir fazer. E aí começou aquela loucura. Pesquisa, consigo fazer de mountain bike? Então, gente, assim, ó, o que que eu tinha de equipamento, tá? Eu tinha um capacete que tá aqui atrás, um capacete simples, cor-de-rosa. Eu tinha um tênis, por um acaso, eu tinha comprado um macaquinho de ciclismo, então eu usei aquele mesmo. Eu tinha uma mountain bike e vontade. Eu tinha um óculos, eu tinha touca. Como era inverno, eu tinha comprado no site da Decathlon, acho que foi uma roupa de surf, né, de neoprene, não aquela lisa profissional, mas eu acho que eu paguei uns R$ 500 numa roupa bem simples de surf, só para me aquecer ali. E fui com a cara e com a coragem e fiz a minha primeira prova de triatlo. Até hoje eu fico pensando como é que foi que isso aconteceu, né? Então eu comecei a nadar em fevereiro, maio eu consegui dar a volta à ilha ali, aqui em Balneário, que dá mais ou menos 1.500 metros, e me inscrevi na minha primeira prova de triatlo, que foi em agosto. Eu não lembro o tempo exato, mas deu um pouquinho mais de 2 horas. E eu consegui finalizar e eu pensei assim, eu tinha feito um simulado na vida só, e eu treinei por conta. Eu treinei totalmente por conta. Eu jogava no chat GPT o que eu achava que assim, eu quero fazer uma prova de triatlon, que dicas que você me dá? E assim, eu acho que eu nem estava fazendo musculação na época, não lembro. E correr, então, nem pensei em como que eu corria, mas eu só sei que eu fui lá
E eu fiz e eu cumpri a prova e eu tenho hoje a minha primeira medalha de triatlo. E claro que eu fiquei feliz da vida, foi uma experiência maravilhosa, foi muito emocionante, na verdade, e me empolguei e me inscrevi para essa de fevereiro, porque como era inverno, a experiência do inverno, eu lembro que quando eu entrei na água, assim, que meu rosto encostou naquela água gelada, eu me arrependi na hora, eu pensei, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida? Tava muito gelada, tava em média 14, 15 graus a água, tava muito fria. Só sei que eu fui nadando, fui fazendo dentro do meu ritmo, é, aquela água gelada entrando, e de repente eu saí da água, eu pensei, meu Deus, agora é só pedalar. E aí eu lembro que eu saí tonta da água, tirando o equipamento, tudo, fiz a transição, e tudo isso eu pesquisei na internet, assim, eu peguei vídeos, muito conteúdo na internet, simples, mas assim, é o que tinha para eu entender como que funcionava a transição. Então, assim, fui tudo por conta, eu não fiz com assessoria nem nada. Aí eu fui para minha bike, tinha que fazer um contorno 2 vezes, assim, 2 voltas. E eu lembro que eu vi a galera assim, tchum, 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 todo mundo voando com aquelas bikes bonitas, aquelas TT, e voando, voando, e eu ali, né, a 25 por hora com a minha mountain bike, curtindo, pensando, cara, eu tô fazendo um triatlo. E então, assim, eu tava de tênis, tava normal, gente. Larguei a minha bike, não tinha gel, não lembro se naquela época eu já usava gel, provavelmente não. Devo ter levado uma banana. Eu sei que daí eu larguei a minha bicicleta e pensei, bom, agora eu vou correr. E aí saí correndinho e foi muito divertido. Fiz a prova bem certinho, fiz todo um ensaio da transição, assim, antes, né, previamente, preparei todo o meu material. E eu lembro que eu finalizei e pensei, caramba, eu sou uma triatleta e isso me completou como pessoa. Por isso que eu digo, assim, que o triatlo não é você que escolhe o triatlo. O triatlo é que te escolhe. Eu aprendi naquele dia, assim, que o triatlo, ele é uma filosofia de vida. Tá, mas eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Aí, na empolgação, eu me inscrevi para a prova de verão, que dava em fevereiro, que foi em fevereiro desse ano, 2026. E aí aconteceram algumas situações na minha vida onde eu tive que largar a academia e eu parei de treinar. E lembrando, foi Natal, foi Ano Novo, teve meu aniversário, eu comi pra caramba, eu tava fora de forma, eu só queria curtir as férias, a praia e tudo mais. E eu lembro que eu não treinei nada. Eu lembro que eu fiz alguns pequenos simulados, coisas assim nesse sentido, mas nada muito de afinco. A única coisa que eu treinava mesmo era natação, porque era verão e eu tava indo pro mar nadar. Só sei que chegou então o grande dia da prova, da minha segunda prova, que foi em fevereiro. E deu tudo certo lá, cheguei cedo para fazer o check-in da bike, deixei minha bicicleta, tudo igual, gente. Mesma roupa, o mesmo tênis. A roupa não, a roupa eu fui com uma bermuda de ciclismo e uma camiseta, porque eu queria usar a camiseta da minha marca, da minha empresa. Tênis, tudo. E aí foi mais interessante, eu já tinha um pouquinho mais de consciência sobre o processo. Então eu já tinha noção sobre a entrada na água, a hora de tirar a touca, a hora de fazer a transição, as voltas da mountain bike, então se já era verão, já estava um pouquinho mais calor. E essa prova para mim ela foi muito especial, por quê? Porque a minha família estava lá. Então eu tinha a primeira prova eles não conseguiram ir, mas nessa segunda a minha família estava lá e tinha uma torcida bem legal, foi muito divertido, foi muito carinhoso da parte deles estarem lá. E era verão, então a galera estava ali super animada. E só que daí teve um detalhe que como eu tava muito empolgada, eu nadei muito bem, ok, a bike eu forcei muito, forcei demais, e aconteceu que na corrida eu quebrei. Então a corrida chegou a um ponto que eu caminhei, gente, na corrida deu cãibra nas pernas, então como eu tava sem suplementação, eu acho que nessa altura ali eu já tava consumindo, eu já tinha comprado gel de carboidrato. É, eu travei com as pernas, o joelho doía muito, então não tinha performance física. E eu lembro assim que a minha corrida foi trágica, foi terrível. E aí eu passei no pórtico, o pessoal gritando, ali foi muito bom estar com eles junto comigo. Mas de surpresa, eu peguei um pódio, gente. Eu peguei o terceiro lugar na categoria sprint de mountain bike. Então eles pegaram as meninas da mountain bike, fizeram um pódio. E acreditem, eu peguei o terceiro lugar e até hoje eu não acredito como que isso aconteceu. Foi muito legal, foi muito divertido e foi não só para mim, mas principalmente mostrar para minha família assim que o que eu estava fazendo era uma escolha legal, que trouxe assim um presente para eles, assim, sabe? Aquela coisa assim, olha, eu sei o que eu tô fazendo, então tá aqui, consagrou, entendeu? Mas aí teve um detalhe muito importante. Quando a galera fica pegando pódio, eu olhei assim, aqui, todo mundo pegando pódio, os 5 gerais, assim, quando eu olhei, cara, era todo mundo da mesma assessoria, todo mundo com a mesma camiseta. E eu fiquei olhando assim, caraca, quem que é essa galera aí? Era o pessoal da CPH, assessoria.
E eu pensei assim, naquela época, ó, foi fevereiro, eu pensei, na próxima prova eu quero estar com essa assessoria. Abandonei, abri mão, larguei mão do triatlon e tal, de repente foi assim, inscrição de triatlon de novo. Conheci uma pessoa que falou assim, eu corro nessa assessoria, por que que tu não vai junto, tu já faz triatlon e tal. Fui lá e pensei assim, vou conhecer, vou fazer uma aula teste para ver. E acabei me convertendo a essa assessoria. Então eu entrei ali em abril nessa assessoria, gostei deles. E eis que então eu decido na minha vida a praticar triatlon de verdade. Então eu comecei em abril, maio, junho, julho. Estamos em agosto, há 5 meses nessa assessoria. E eu vou falar para vocês que foi a melhor escolha que eu fiz. Primeiro porque é o meu pensamento que escolheu isso para mim, né? Então assim, eu olhei aquela galera no pódio e pensei, quem são eles? Eu quero fazer parte dessa assessoria. E aí, ao mesmo tempo, passaram uns meses, eu descobri, conheci uma pessoa que fazia parte daquela assessoria e ela me levou para dentro desse grupo. É um grupo muito confortável, que abraça a gente, que adota a gente como atleta mesmo. E os treinos são, assim, intensos, mas ao mesmo tempo prazerosos. É dentro da medida daquilo que você consegue fazer, que você consegue executar. Eles deram todas as dicas do que eu preciso fazer agora nessa próxima prova. E não que eu vá atrás de um pódio, gente. O pódio é legal, assim, é bacana pra gente consagrar, né? Como eu falei. Só que, assim, só o fato de você evoluir pouquinho que for, já vai, assim, dar um ânimo para você. Então, por exemplo, eu fazia as minhas provas todas acima de 2 horas. E o último simulado que eu fiz em 1h48, eu acho, 1h50, vamos assim dizer. Ou seja, olha o quanto que eu já evoluí, né? E mesmo ainda dentro dos meus limites. Só que dentro desse período de abril e julho, muita coisa aconteceu. Então vamos lá. O que que aconteceu com a minha bicicleta? Ana, você ainda vai fazer o triatlo com a tua bicicleta mountain bike? Não. Aí, o que que acontece? Quando você entra nesse mundo de assessoria, a galera se ajuda, cara. Sabe, você não tá sozinho nesse esporte, você acaba realmente assim construindo uma família. Então, teve uma menina que precisava vender a bicicleta, eu comprei a bicicleta usada dela, que já tinha sido de uma outra menina que era triatleta também. Aí fui lá num curso de montar, de manutenção de bicicleta, eles já fizeram bike fit para mim, aí comprei capacete, comprei sapatilha, já troquei o guidão, já troquei o cilindro da bicicleta, assim, a bicicleta ficou... Cara, minha bicicleta é fofa, é maravilhosa, é linda. Então foi um investimento que eu fiz. Teve um episódio ainda que eu acabei quebrando essa mesma bicicleta, mas isso é história para outro vídeo, aí levei ela para manutenção. Só que essa é uma bicicleta que me impulsionou muito para frente, literalmente. Então eu consegui me inscrever agora para a categoria de normal, de speed, que não é mais mountain bike. Então agora a minha concorrência aumentou, tá? Então não dá mais para eu, né, tem que ir com calma. Mas a corrida, então eu comprei um tênis melhor, comecei a frequentar a pista de corrida, pegar técnicas de corrida, o que me fez sair de um pace de 7,30 hoje para um 6, 5,50, que é uma coisa que para mim, assim, ó, meu Deus do céu. O que mais? Roupas adequadas, então essa Ana Matos, que eu falei no início do vídeo, por ela saber que eu entrei pro triatlon, que era a assessoria que ela participava, ela, enfim, é amiga ali de todo mundo, ela falou assim, olha, Ana, eu tenho um monte de material aqui, vou doar para você, pega. Então eu ganhei macaquinho, ganhei bretelle, ganhei meia dela, garrafa mesmo, assim, ela me deu um monte de garrafinha, ela super me patrocinou praticamente. Então, assim, é uma galera que te abraça nisso, sabe? Esse meu amigo da corrida, então, assim, ele me deu várias dicas de corrida também. O que mais, assim, a roupa de borracha, que era o último item que eu precisava. Como, novamente, a prova é de inverno, agora em agosto, tá muito frio, chovendo demais, teve uma outra menina que tinha roupa de borracha. Ela falou assim, olha, Ana, vê se serve, eu vendo pra você, fica aí com as roupas. Então, hoje mesmo eu acabei de provar 2 roupas de neoprene um pouquinho mais adequada, porque teve outro detalhe. A minha roupa de neoprene era G, e eu caí pra M, porque eu emagreci demais, entrei mais em forma, e voltei pra musculação, né, gente? E a minha vida começou a se moldar dentro do esporte do triatlo. Então, o que eu quero dizer para vocês, assim, por que que não é a gente que escolhe o triatlon, é o triatlon que escolhe a gente? Ele é uma adaptação de uma filosofia de vida. Então, assim, hoje, tudo que eu faço, eu penso, assim, voltado ao isso vai atrapalhar meu treino ou não vai? Isso vai me levar mais perto daquilo que eu quero ou não? Então, hoje, eu já tenho uma visão do quê? Eu quero fazer um Ironman? Óbvio que eu quero. Eu até fui assistir o Ironman completo, agora o full, né? Lá em Floripa. E existe uma realização pessoal, sabe? É uma coisinha que tá dentro de você. O triatlon, ele não se explica,
sabe? Tem muita gente que faz isso de forma profissional, mas a gente que é amador, eu acho que é isso que brota dentro da gente. Por que que eu escolhi então fazer triatlon? Ah, Ana, foi só porque tu conseguiu nadar, pedalar e correr? Não, foi porque eu descobri que a minha mente era muito fraca. E agora eu vou entrar numa parte mais complexa desse vídeo. Entre 2025 e 2026 eu descobri algumas situações na minha vida que eu não conseguia superar por conta. Cada vez que eu enfrentava um problema, né, tinha um problema, às vezes pequenininho que fosse, preencher uma planilha, ligar para um cliente, falar com uma pessoa. Eu lembro que a minha cabeça ela entrava num pânico absurdo que eu não conseguia me mover. E eu cheguei numa conclusão de que minha mente era muito fraca, que o meu corpo ele até podia ser jovem, com vigor, ser forte, mas se a minha cabeça, se a minha mente não tivesse disposta a enfrentar um desafio, eu não ia chegar em lugar nenhum. E eu comecei então a botar pressão, comecei a botar muita pressão e fazer assim, eu preciso evoluir isso na minha mente, na minha cabeça. O que que eu vou fazer? Aí eu lembrei, esportes de endurance. Os esportes de endurance eles vão te levar ao limite. Todo mundo fala, é mental, tipo um Iron Mind, né, que o pessoal fala, é completamente mental. Pensei, e é isso que eu vou fazer. E começou com a corrida. Porque a natação, ela também me forçou a ir além. Então, o primeiro desafio era não enjoar no mar. Pô, eu consegui resolver. Consegui nadar 100 metros, 500 metros, 1000 metros. Aí eu pensei assim, pedalar. Pedalar, gente, pra mim é tranquilo pra caramba. Eu amo pedalar. Pra mim, pedalar é um passeio. E aí, o meu maior desafio sempre foi a corrida. E quando eu me dei conta de que era só não parar, a gente só tem que continuar, só vai, só continua, é um passinho atrás do outro, de repente a tua cabeça ela quer desistir, a tua cabeça ela quer parar, a tua cabeça ela quer dizer pra você assim, olha, não precise mais, pode parar e respirar um pouquinho. Então assim, a tua cabeça sendo fraca e o teu corpo, por mais que ele seja forte, você tem que dizer pra tua mente assim, dá pra ir mais um pouquinho. Vamos forçar aqui mais um pouquinho, vamos correr mais um pouquinho, só mais um passinho. E é isso que eu adotei isso como um estilo de vida. Então eu entendo para mim totalmente que não foi eu que escolhi o triatlo, foi que o triatlo olhou para mim e disse assim, agora é o teu momento de me desfrutar, agora é o teu momento de virar atleta, triatleta, como eles dizem, né? E ele me abraçou nesse mundo. E para mim a maior comprovação foi esse troféuzinho aqui, porque por mais que ele foi dentro de uma categoria mountain bike, mais simples, mas a gente nunca pode desprezar nenhuma dessas conquistas. Para mim isso foi que me consagrou. Então, me certificou de que eu estava no caminho certo. E as coisas só foram acontecendo ao meu favor. Então, o fato de, eu quero começar no triatlon com aquela assessoria. Pum, a assessoria apareceu na minha mão, assim. Ah, mas eu preciso de uma bicicleta nova. Pum, a menina tinha bicicleta ali para me vender. Ai, mas eu preciso da roupa do triatlon. A menina tinha roupa pro triatlon. Quebrei minha garrafinha, ganhei a garrafinha. Precisava de uma roupa, de um macaquinho de triatlon, ganhei as roupas. Então, só o fato do universo confirmar todas essas possibilidades, para mim, eu me sinto abraçada por esse esporte, ou seja, por essa filosofia de vida. E qual que para mim é a filosofia que o triatlo ele ensina? É resiliência, é persistência, é o acreditar principalmente em você antes dos outros. É saber que você pode andar e caminhar com os passos firmes e confiantes. Você é forte, você é resistente. Então, o triatlo ele te traz uma ideia de que não que você é invencível, mas ele te traz uma ideia de que você consegue ter a tua alta performance, você consegue ser o seu potencial máximo de vida vivido aqui na Terra, porque ele te força a isso. E ele não é um esporte fraco, ele não é um esporte que você pode sentar, chorar e dizer assim, não aguento mais. Não, ele é um esporte que é para ser difícil mesmo. O nosso técnico, ele até postou isso essa semana, dizendo que se fosse para ser fácil, não seria assim. Né? O triatlon, ele é um esporte que ele vai te exigir em todos os treinos, em todas as provas. E você tem que ainda saber não só as técnicas de nadar, pedalar e correr, mas tem toda uma dinâmica de treino, toda uma dinâmica de transição, disciplina, coisas que você tem que fazer para ser um triatleta. E isso te molda cada dia, isso te faz evoluir. Tem gente que vai encontrar isso em outros esportes, mas eu encontrei isso dentro do triatlo. Ele te molda como pessoa, ele te faz ser uma pessoa diferenciada do que você era antes. E essa parte que eu acho bonita também. Você não vai ser mais aquela pessoa que começou antes com medo, envergonhada, achando que não consegue. Muito pelo contrário. Hoje eu consigo sentir que eu evolui pra caramba na vida. E muitos desafios começaram a chegar pra mim e chegaram até com mais peso, com mais força.
E eu olho para tudo isso e penso assim, eu vou conseguir passar. Por quê? Porque é só não parar, é só continuar, é só chegar ali, fazer e pronto, pega a tua medalha e vai, você consegue fazer. Então hoje eu percebo que a minha mentalidade mudou assim de 0 a 100, melhorou muito, eu consigo ser mais resistente e também tem um outro ponto, né? Muito mais amável, com mais compaixão com as outras pessoas, porque se tu for ver, toda aquela minha ansiedade, aquele pânico que eu tinha, teve um canal pra, sabe, pra, como é que fala assim, teve um canal, foi para um fluxo, sabe? Seguir o caminho dele. Eu consigo gastar essa situação, essa angústia dentro dos meus treinos. E o que sobra, o que resta de mim, é o quê? É essa coisa boa, sabe? Essa compaixão, essa ideia de que tá tudo bem, a gente já fez a parte difícil, é só a gente continuar. E eu acho legal isso, eu acho isso bacana. Eu tô indo pra minha terceira prova, então. Em breve eu posto um vídeo comentando pra vocês como é que foi essa minha terceira prova. Hoje, eu tô muito orgulhosa de mim mesma, assim, pra Ana, de um ano atrás, que não fazia ideia do que tava fazendo da vida. Hoje eu percebo, assim, que você acertou na sua escolha. Acertou mesmo, parabéns por isso. E eu quero que você seja muito feliz. Isso eu digo pra mim, eu digo pra você que tá me assistindo. E claro, te convido para seguir aqui o meu canal, seguir minhas redes sociais, é uma página nova, conteúdo novo que eu vou passar a postar, mas vai ser com muito carinho, com muita gratidão a tudo isso que o triatlon, esse esporte incrível, proporciona pra mim. Até breve.